Olá, pessoal. Meu nome é Mickey e tenho 18 anos. Vocês sabiam que aquela coisa de karma funciona mesmo? Se estiver planejando fazer alguma coisa ruim, pode apostar. Algo ruim vai acontecer com você também. Eu queria me livrar do meu padrasto. Isso magoaria minha mãe, claro. Mas eu não queria fazer nada mais que provocar meu padrasto para que ele saísse da nossa casa. E consegui. Mas o que aconteceu não era bem o que eu imaginava. Agora meu padrasto quer trair a minha mãe comigo. E a culpa foi toda minha, pois dei pistas pra ele, sabe? Nunca me vi como um cara atraente, mas jamais deveria ter passado em frente ao Sr. Drescher apenas com uma toalha enrolada no corpo, como se tivesse acabado de sair do banho. E eu fazia isso de vez em quando. Minha mãe ia para o trabalho 2 horas antes do Sr. Drescher, e eu tentava tirar proveito dessas 2 horas em que ficávamos sozinhos em casa. E comecei a andar quase pelado pela casa, com o corpo molhado, fingindo ter esquecido que ele ainda estava lá. Eu não deveria ter feito coisas assim, tipo, sabe, colocar a mão no ombro dele enquanto servia refrigerante pra ele, nem lançar aqueles olhares embaraçosos pra ele. Eu tirei tudo isso da internet e de seriados de TV. E, caramba, funcionou. Embora fosse super difícil pra eu fazer tudo isso, pois não gostava nem um pouco do Sr. Drescher. E o mais importante, eu não sou gay. Só estava fingindo ser. Ah, peraí, ainda não expliquei por que eu estava fazendo isso, né? Pois é, gente, sou hétero. Gosto de mulheres, embora ainda não tenha encontrado a minha cara metade. E quando comecei a fazer isso, eu achava que o Sr. Drescher também fosse hétero. Bem, não dava pra deduzir outra coisa, já que ele morava com a minha mãe. Eles começaram a namorar há 1 ano e meio. E quando essa história aconteceu, fazia 1 ano que ele estava morando com a gente. A minha mãe era viúva, mas não guardou luto por muito tempo. Ela conheceu alguns caras, como qualquer mulher solteira que está em busca de um parceiro. Ela me apresentou a alguns deles, mas com outros o relacionamento foi tão breve que nem deu tempo de conhecê-los. De qualquer forma, minha mãe me ensinou desde cedo a não sentir ciúmes dos parceiros dela. Então, meu ranço pelo Sr. Drescher não tinha nada a ver com ciúmes. As coisas deram errado entre o Sr. Drescher e eu desde o começo. No dia em que nos conhecemos, uns 15 minutos depois de a minha mãe ter nos apresentado, ele fez um comentário desagradável sobre a minha aparência e comportamento. Na época, eu era fã de animes, tinha cabelo comprido e usava botas de cano alto. Bem, essa era a minha vibe na época. O Sr. Drescher disse que eu deveria ser mais masculino. Aí fiquei curioso. E minha mãe deu de ombros e permaneceu neutra. Ela sempre ficava neutra quando surgia algum conflito entre o Sr. Drescher e eu. E isso acontecia com muita frequência, pois ele adorava se intrometer na minha vida com suas opiniões idiotas, e isso me deixava furioso. Aí, comecei a pensar em formas de fazer a minha mãe largar o Drescher. Um dia, percebi que meu padrasto era homofóbico. Nós estávamos assistindo a um seriado na TV e ele fez comentários negativos sobre um dos personagens naquele tom moralista que sempre usava. Minha mãe quis saber do que exatamente ele não tinha gostado. Aí, o Drescher comentou que aquele personagem tinha dormido com todo mundo porque era gay. A mamãe deixou essa passar, o que era estranho, pois ela sempre foi muito tolerante. E a irmã dela é lésbica. Já eu não iria deixar aquilo passar em branco. E pouco depois, surgiu uma ideia na minha mente. Se eu dissesse que era gay, o Sr. Drescher poderia, cedo ou tarde, se descontrolar e passar dos limites com seu comportamento. E aposto que a minha mãe não toleraria isso. E colocaria o Sr. Drescher para fora de casa na hora, principalmente considerando o fato de que eles ainda não eram casados. Aí, depois eu simplesmente diria para minha mãe que ainda estava me descobrindo e que, finalmente, tinha chegado à conclusão de que gostava de mulheres mesmo. Não tinha como dar errado. Escolhi uma noite em que o Sr. Drescher chegou em casa de péssimo humor. Na hora, pensei que aquele seria o momento perfeito para tirar ele do sério. Eu ensaiei bem a minha fala, me certificando de que tudo pareceria natural e convencesse a minha mãe. Só precisei mencionar 2 coisas. Eu ainda não tinha namorada e, algumas vezes, tinha deixado o cabelo crescer e usado roupas andrógenas. Também a lembrei de que eu evitava usar os vestiários da escola e confessei que era porque tinha vergonha dos meninos. De modo geral, isso tudo pareceu bem convincente. Minha mãe reagiu, com muita calma à minha saída do armário. E o Sr. Drescher também. Eu esperava algum comentário maldoso e sarcástico da parte dele, ou pelo menos alguma lição de moral bem desagradável. Mas ele me ouviu com calma e me olhou de um jeito estranho. Bem, meu plano não tinha dado tão certo quanto eu esperava, mas não desisti. Então resolvi estudar histórias diferentes na internet sobre homofóbicos agressivos para saber como deveria provocar o Sr. Drescher para fazê-lo ficar agressivo comigo. Depois de ler muitas histórias tristes e até revoltantes, minha ficha caiu.
A melhor forma de provocar um homofóbico era mostrar algum interesse romântico por ele. E isso, claro, era muito estranho. Eu tinha que fazer isso com cuidado, para que minha mãe não pensasse que seu filho estivesse tentando roubar o namorado dela. Meu Deus! Bem, comecei a fazer tudo o que eu já contei no início deste vídeo. Eu dei pistas para o Sr. Drescher, como se fosse um personagem de filme para adultos. Ele não reagiu a elas diretamente, mas vi que ele percebeu. E foi assim durante um bom tempo. Até que o Sr. Drescher me surpreendeu com um convite para passarmos um fim de semana juntos na casa de campo dele. Ele fez isso na frente da minha mãe, e fez isso parecer uma boa oportunidade para nos divertirmos juntos, como dois homens. Como dois homens. Dá para entender? A minha mãe gostou da ideia, pois ainda tinha esperanças de que o Sr. Drescher e eu nos dessemos bem. E ela, obviamente, imaginou que fôssemos pescar ou fazer trilha. Mas fiquei alarmado. Aquela proposta parecia ambígua demais, considerando tudo o que eu tinha feito antes. Eu não sabia se deveria ir. Para falar a verdade, eu estava com medo de sair da cidade com o Sr. Drescher. Mas aí vi que não tinha como voltar atrás. Eu precisava sujar a imagem do Sr. Drescher, e por mais que tivesse medo do que poderia acontecer naquela casa, tinha certeza de que conseguiria o que precisava lá. Então juntei toda a coragem que tinha, entrei no carro e parti para a casa de campo. O Sr. Drescher chegou um dia antes. E depois, aconteceu uma coisa que me deixou em choque. Entrei na casa com meu smartphone pronto para filmar alguma sujeira, quando vi o Sr. Drescher me convidando animadamente para entrar e sentar perto dele. Sim, ele estava vestido, só para deixar claro. Fiquei chocado com o jeito que ele agiu e com o que me contou. O Sr. Drescher colocou a mão no meu ombro e deu uma batidinha de um jeito simpático. Ele disse que admirava minha coragem, coisa que ele admitiu não ter. Sim, o Sr. Drescher mencionou que eu tinha um radar perfeito e que eu o lembrava dele mesmo quando era jovem. Parece que havia um motivo para ele nunca ter se casado. E aí a verdade veio à tona. Ele também gostava de homens. Peraí, do que eu tô falando? Também coisa nenhuma. Quer dizer, ele gostava de homens. Eu não. Eu só estava fingindo. Na verdade, quase entrei em pânico quando ouvi o Drescher falar sobre seus sentimentos e que ficava lisonjeado em receber a atenção de um garoto como eu. Mas depois ele disse que isso estava errado e que ele não poderia... Na hora pensei em gravar o que ele estava dizendo, mas ao mesmo tempo percebi que aquele áudio difamaria não só o Sr. Drescher, mas a mim também. Passei o resto do fim de semana sob um estresse enorme. O Sr. Drescher, por outro lado, estava extremamente à vontade e até alegre. Ele falava sem parar e sempre dava um tapinha nas minhas costas ou encostava a mão no meu ombro de um jeito simpático. Bem, ele fez de tudo para demonstrar ser uma pessoa simpática. Aí, à noite, eu fiquei deitado no meu saco de dormir, sem conseguir pregar os olhos, e me alarmava com qualquer barulhinho. O Sr. Drescher estava dormindo tranquilamente, mas mesmo assim, me senti muito desconfortável, dormindo ao lado dele. Eu vi que ele sentia atração por mim, mas como era um adulto, conseguia se controlar. A dúvida era, por quanto tempo ele conseguiria manter isso? Quando voltamos para casa, minha história de terror continuou. Agora era o Sr. Drescher que estava dando pistas para mim. Não, graças a Deus, o Drescher não andava pela casa enrolado em uma toalha, mas senti que ele estava me dando mais atenção e me arrependi amargamente de ter inventado aquele plano idiota. Por fim, resolvi acabar com aquela palhaçada e dizer ao Sr. Drescher que tinha mudado de ideia e que ainda preferia mulheres. Mas o Sr. Drescher colocou a mão na parte de trás do meu pescoço, puxou meu rosto para perto do dele e me aconselhou seriamente a parar de mentir para mim mesmo, para não levar uma vida como a dele. Eu entrei em pânico. Aí perguntei timidamente, e a mamãe? O Sr. Drescher fez uma expressão misteriosa e me disse para não colocar a carroça na frente dos bois. Ok, depois disso eu tive certeza de que precisaria ter uma conversa séria com a minha mãe. Para me certificar de que o Sr. Drescher não ouviria a nossa conversa, esperei a minha mãe voltar do trabalho e me aproximei dela enquanto ela estava estacionando o carro. Bati no vidro pedindo a ela para me deixar entrar. Mas antes que começasse a falar, minha mãe me chocou com uma notícia. 2 dias depois, ela faria uma viagem a trabalho e ficaria fora durante 3 meses. Ou seja, eu teria que ficar 3 meses sozinho com o Sr. Drescher. E ela acrescentou que estava super feliz por nós estarmos finalmente convivendo em paz. Naquele momento, eu realmente comecei a entrar em pânico. Eu tentei explicar tudo, mas minha mãe me olhou como se eu estivesse falando um monte de asneiras e não deu muita atenção para o que eu estava tentando dizer. Bem, a minha mãe viajou e corri para a casa do meu melhor amigo e passei o fim de semana. Mas não posso ficar aqui para sempre. Cedo ou tarde, terei que voltar para casa e vou encontrar o Sr. Drescher. E não tenho ideia de como isso vai terminar.